O resgate de um barco com 25 imigrantes africanos na costa do Maranhão reacendeu a discussão sobre o quanto o Brasil estaria, cada vez mais, atraindo pessoas de outros países em busca de refúgio ou de melhores condições de vida. O país recebeu 33.866 pedidos de refúgio de imigrantes no ano de 2017, segundo um relatório recente do Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, do Ministério da Justiça. A definição clássica de refugiado é o imigrante que sofre de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. No entanto, a Acnur, Agência da ONU para Refugiados, já tem um entendimento ampliado do que pode configurar um refugiado, incorporando também as características de uma crise humanitária, como fome generalizada, ausência de acesso a medicamentos e serviços básicos e perda de renda. Então, nós temos aqui um texto que primeiramente fala sobre o resgate de um barco com imigrantes africanos lá na região do Maranhão. Depois você tem aqui um dado estatístico associado ao CONARE sobre a vinda de refugiados para o Brasil, ou sobre pedidos de refugiado que querem chegar até o Brasil. Definição de refugiado, num sentido aqui mais geral, e definição de refugiado na perspectiva da ONU. Essas são as temáticas expostas aqui para a gente dentro do nosso texto, dentro dessa nossa questão 33. Nesse texto, a função metalinguística tem papel fundamental, pois revela que o direito de um imigrante ser tratado como refugiado no Brasil depende do... Observe, onde que a função metalinguística está se expressando aqui nesse texto? Aqui, na definição de refugiado. Quando você pega e utiliza a palavra para explicar o significado de uma palavra, você está empregando metalinguagem. Porque a função metalinguística significa a língua falando da língua. É a utilização da linguagem para falar da própria linguagem. Nesse caso, estou utilizando palavras para descrever o sentido, o significado de uma outra palavra, que seria aqui o significado de refugiado. Aqui abaixo, o raciocínio é o mesmo. E aí o exercício coloca para a gente que existe aqui uma importância, um papel fundamental para a função metalinguística, pois revela que o direito de um imigrante ser tratado como refugiado no Brasil depende do, ou da, letra A, número de pedidos de refúgio já registrados no relatório do CONARE. Falso. A possibilidade desse imigrante ser tratado como um refugiado no Brasil não depende essencialmente da quantidade de pedidos de refúgio que foram registrados no relatório do CONARE. Não há uma informação no texto que nos permita estabelecer essa relação causal. A letra B coloca: depende da compreensão que o Ministério da Justiça tem da palavra refugiado? Pode ser. Por quê? Ele mostra duas perspectivas para a gente. Ele mostra aqui o que seria uma definição clássica e aqui o que seria a definição da ONU. Então, quando alguém vem pedir refúgio no Brasil, para que essa pessoa seja aceita como um refugiado, para que ela possa entrar no país, nós precisamos primeiramente pensar qual que é a definição que o Ministério da Justiça vai ter de refugiado para poder aceitar essa pessoa ou não. Será que o Ministério da Justiça vai entender que a ideia de refugiado é somente isso, ou ele vai encarar a ideia de refugiado como sendo isso daqui? Esse é o elemento fundamental para a gente ter, então, essa ideia de refugiado sendo pré-estabelecida. Por isso que a letra B é interessante. Por o cara ser tratado como refugiado no Brasil, depende da compreensão que o Ministério da Justiça tem da palavra refugiado, porque a palavra refugiado tem mais de um sentido. Dependendo do sentido, pode ser que ele consiga refúgio ou não. Olha para a letra C. Nós colocamos aqui nessa situação crise humanitária que se abate sobre os países mais pobres do mundo. Isso é falso. Isso aqui não é um critério para a pessoa ser aceita como refugiado ou não. Letra D. Profundidade da crise econômica pela qual passam determinados países também é incorreto. Porque, veja, se você estiver pensando, no primeiro conceito de refugiado, que é uma perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, a crise econômica, uma fome generalizada, por exemplo, não te faz ser um refugiado. Para você ser refugiado por conta de fome, você precisaria estar enquadrado na definição da ONU. Então, de fato, a letra D ela é incorreta porque não necessariamente é a profundidade da crise econômica do país de onde você vem que vai poder determinar se você vai ser refugiado ou não. Letra E coloca: a autorização da Acnur, que gerencia a distribuição de refugiados pelos países. Falso. A Acnur é um órgão que não tem capacidade de vetar se o refugiado vai entrar ou não de um determinado país. É uma instituição ali associada à ONU. Mas nesse caso, não é ela quem estabelece esse papel. Por isso que a letra B é a melhor opção. Para o indivíduo ser tratado como refugiado, é necessário que haja uma determinada compreensão
que pode ser relativa, por parte do Ministério da Justiça acerca da palavra refugiado em si, para daí nós termos um entendimento melhor do que seria a ideia de refugiado em análise. Questão 33, gabarito correto, letra B. Ótima questão. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.